Deus, todos estão longe da glória de Deus. Todo ser humano agora é concebido em pecado. Só foi nascer um ser humano a partir do pecado. Não havia outros seres humanos além de Adão e além de Eva. Não havia. Alguns dizem que havia. Fora do Éden já havia vida. Mas a verdade é que não havia. Porque a Bíblia nos informa na genealogia declarada sobre Jesus Cristo, na genealogia de Jesus, em Lucas, nos declara a genealogia dele para trás, indo até Adão e Eva, declarando no final, e Adão vindo de Deus. Não havia nenhum outro ser humano além de Adão e Eva. Mas após o pecado é que começa a multiplicação. É após o pecado que os seres humanos começam a se reproduzir. É a partir do pecado, depois dele, que Adão, ele conhece a sua mulher, ele coabita com ela e ela engravida e tem, dando à luz, um filho. Alguns acreditam que Caim e Abel eram gêmeos. Alguns acreditam que eles nasceram do mesmo parto. E cresceram na mesma idade, e agora ambos apresentam cada um a sua oferta e dá no que dá. Mas a Bíblia não declara isso, então nós não podemos afirmar. E aí diz que Caim perambula pela terra, porque depois de matar ele recebe uma sentença de Deus, e ele agora é maldito em toda a terra. E ele se casa com uma mulher numa outra cidade, na cidade de Rod, aonde nasce Nimrod, destes relacionamentos. E a iniquidade ganha peso, a iniquidade ganha força, e a maldade dos homens domina seus corações. Não há ninguém que faça o bem. E até os dias de hoje, a humanidade é assim. Até os dias de hoje, a humanidade sofre por causa do pecado. E as nossas alegações, o que é que nós falamos? O que nós alegamos quando nós cometemos erros? Meus pais não souberam me educar? É porque eu cresci com meus avós? Ou então eu digo, é porque eu fui mal influenciado pelo meu colega de escola? É porque meu amigo de trabalho me influenciou a fazer o mal? Nós repetimos a mesma história de Adão e de Eva. Adão joga a culpa na Eva, Eva no Satanás. Nós repetimos a mesma história e culpamos aos outros, mas nunca admitimos que o problema somos nós mesmos. O problema sou eu. Eu sou o problema. O problema não é o meu irmão, sou eu. Porque a Bíblia diz que todo mundo, sem exceção, está separado de Deus. Então o problema não é a pessoa que está do meu lado, não é a pessoa que me criou, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E eu preciso reconhecer isso, eu preciso admitir que eu sou um pecador, eu preciso admitir que eu sou mal, eu preciso admitir que muitas vezes eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal porque fico com raiva, ou porque aquele não recebeu como eu gostaria que ele recebesse, eu fico com raiva. O problema sou eu. Porque Jesus, ele fez o bem a todos, e quem lhe fez o mal não recebeu dele o mal. Mas eu, quando alguém me faz o mal, eu desisto de lhe fazer o bem. Eu, ser humano, fala por nós todos. Eu, ser humano, quando me fazem o mal, eu não consigo lhe fazer o bem, eu faço o mal em troca. Ou eu estou errado? Por isso nós estamos separados da glória de Deus. Porque não há bem em nós quando nós não temos a Cristo. Não há bem em nós. Não há nada de bom em nós. Apenas o Espírito, que está morto. Porque ele não pode adorar a Deus pela maldade humana. Por causa dos pecados que estão na porta e dominam o homem, o seu espírito não pode adorar a Deus. Ele é mortificado, ele é impedido de adorar a Deus. Adão e Eva pecaram, e quando eles pecaram, eles não morreram fisicamente, imediatamente. A Bíblia conta que Adão viveu 930 anos. 930 anos.
E a primeira morte não foi a morte de Abel, foi de um animal. No capítulo 4 de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, os primeiros seres mortos por causa do pecado, fisicamente, foram animais. Eu acredito que devam ter sido 2 animais, um doando a sua pele para Adão e outro doando a sua pele para Eva. E nesta atitude de Deus, de matar 2 animais, derramar o sangue deles, de arrancar a sua pele e dar para os homens, para o homem e para a mulher se cobrirem, essa atitude nos mostra o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque Adão e Eva, quando eles pecaram, eles viram que estavam nus, eles agora são vulneráveis, foram descobertos, e o diabo agora os acusa dia e noite, porque o diabo pode ver o pecado neles, o diabo pode ver o pecado na humanidade, o diabo pode ver o pecado em qualquer ser humano. E o que Deus fizera com aquelas vestimentas foi cobrir a nudez de Adão e cobrir a nudez de Eva, simbolizando o que Ele faria com a morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê é vestido com o perdão, recebe a vestimenta da justiça de Deus. E o seu pecado é encoberto, o seu pecado é coberto, ele não é mais visto por Satanás. É isso que Deus está simbolizando quando cobre o homem e a mulher da sua nudez física. Entende? Consegue compreender desta maneira? O ruim é que a consequência desse pecado neles, ele se estende até os dias de hoje e vai se estender nesta terra enquanto houver vida nessa terra. Enquanto estiverem nascendo pessoas, o pecado permanece no mundo. Enquanto neste mundo pessoas nascem, o pecado permanece operando no mundo, porque está dentro de todos nós. O pecado não saiu de dentro de você, ele está em você. O pecado está em mim. O que ocorre conosco hoje, se é que nós temos o Espírito Santo, é que esse pecado está morto dentro de nós, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas se nós dermos vazão outra vez a esse mal, ele volta a nos dominar. Ele volta a nos dominar. Quantas pessoas que já não foram para a igreja, que já não entregaram a sua vida a Jesus, e que deixaram os vícios, e que não demorou muito, passado meses ou até anos, voltaram às práticas velhas. E hoje muitos de nós conhecemos homens que já foram pastores, mulheres que já foram obreiras, no mundo outra vez, vivendo deliberadamente no pecado. Ou não é verdade? Então esse pecado permanece dentro do homem, está dentro de nós. Por que é que esse nosso corpo não pode herdar a vida eterna? Porque Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 15, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 15, ele declara que esse corpo não pode herdar a vida eterna, porque ele é o corpo feito na corrupção. Nós já nascemos na corrupção, porque quando o pecado entra em Eva, quando o pecado entra em Adão, agora eles estão manchados, eles estão sujos. E quando eles têm um relacionamento íntimo, quando eles têm agora um relacionamento sexual, e ela fica grávida, quem está, o fruto do seu ventre já está manchado pelo pecado. Porque o pecado está nela, está no Adão, já está manchado. Por isso já nasce do pecado. Não é o sexo entre o marido e a mulher o pecado, mas sim o pecado que já habita no homem, passa ao fruto do ventre, que já nasce com ele em si também. Então esse corpo é um corpo de natureza pecaminosa e não pode herdar a vida eterna.
Mas o Senhor resolveu o problema por nós, porque o sangue de Jesus veio sobre nós, nos cobre desse pecado. Esse pecado agora não pode mais ser visto pelo diabo, e se nós andarmos em Cristo e em verdade, nós agora vamos dominar esse pecado até o dia em que Cristo será manifesto em nós. Até o dia em que Jesus vai se manifestar em nós, em glória.